Quero agradecer ao pastor também que está aqui, aos líderes, todos aqueles que estão aqui nessa manhã, e Deus nos concedeu essa oportunidade para falar algo da palavra dele. Porque a palavra dele é vida, a palavra dele cura, a palavra dele te anima, a palavra dele ressuscita. A própria palavra é como o irmão cantou o hino, é através dela que cremos, ouvimos a palavra do reino. Somos salvos e vamos para o céu um dia, só através da palavra. Agradeço a todos vocês, agradeço à igreja mais uma vez pela confiança de estarmos aqui ministrando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, sendo o culto de varões. Eu quero dedicar essa palavra mais para os varões e as varoas que amam os seus varões. É uma palavra animadora, porque em tempos que vivemos, nós temos que buscar ânimo. E se a Bíblia não me anima, quem me anima? Muitos dizem que a palavra de Deus não é motivacional, não motiva, não podemos usar. Se a palavra não me motiva, quem vai me motivar? É a palavra de Deus que nos motiva. É através dela que temos força para caminhar mais uma milha. Então, sem perca de tempo, eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Seja igual uma esponja, absorva tudo aquilo que você conseguir. Desde que eu cheguei nesse lugar, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, igreja. Não é proibido glorificar, não é proibido dar aleluia, não é proibido, não. Você deve glorificar, deve dar aleluia, porque Ele está neste lugar. É através das palavras, é através dos hinos que nós saímos daqui reanimados, reavivados, pronto para mais uma semana. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Todos encontraram. Eu vou ler do número 30 ao número 6 para que nós venhamos entender um pouco. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. A parte principal que eu quero focar está no número 6. E Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e as suas filhas. Aqui a palavra principal que eu gostaria de usar nessa manhã. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Todavia, Davi se reanimou no Senhor. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã nessa manhã e fala para ele: esforça-te, fortaleça-te no Senhor. Fortaleça-te no
Senhor. Olha, dá uma chacoalhada para esse irmão, como se ele fosse fortalecer mesmo no Senhor, e fala: fortaleça no Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Podeis assentar. Podeis assentar. Todos nós conhecemos as histórias da Bíblia, as histórias da Bíblia nos motivam. É as histórias da Bíblia que lemos, e através das histórias que foram deixadas na Bíblia, através desses homens, é essas histórias que muitas das vezes nos motivam, porque não é somente as histórias que nos motivam, mas por isso a Bíblia foi escrita. E graças a Deus, na Bíblia não tem homens perfeitos. O único perfeito na Bíblia foi Jesus que passou nessa terra. Não houve nenhum outro homem sem erro. Não houve nenhum outro homem que não cometeu um pecado, que não falou algo errado, que não tomou atitudes erradas. Eu gosto de falar da vida de Davi, porque Davi foi o homem que mais errou na Bíblia. Porque muitos de nós pensamos: Senhor, eu não posso ser usado por Ti. O que eu tenho para Te oferecer? O que eu consigo fazer para o Senhor? Eu sou um pecador, eu sou um traidor. Muitos ainda que estão no pecado, muitas mulheres que estão no pecado, se prostituindo, se drogando, pensando, porque aquele que pisou no Santo do Santo um dia, aquele que recebeu a glória de Deus, aquele que teve o seu nome escrito um dia no livro da vida, ele está marcado. Então ele pode sair, ele pode caminhar, ele pode pensar o que ele quiser, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está buscando homens, ele não está buscando simplesmente macho, sexo masculino, ele está buscando homens valentes, homens de coragem, homens que quer pegar no arado, homens que não desanima. Hoje está difícil encontrar homens motivados, estamos difícil encontrar homens que vai para a guerra, porque é tanto choro, a dificuldade é tanto, nunca deixou de ser, sempre tivemos que lutar. Hoje falamos que nunca, hoje está difícil, não, no tempo da Bíblia que também tinha as suas dificuldades, nunca deixou de haver dificuldade, desde Adão já teve a sua dificuldade por causa do pecado, até o dia de hoje as coisas não mudaram. A única coisa que mudou ou que está acontecendo é que a Bíblia está se cumprindo em dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E o que o diabo está querendo fazer? Ele está querendo esfriar o valor do homem, porque o homem carrega a semente e a mulher é o terreno. O homem carrega a semente, a mulher é a terra. Por isso que se o homem não entender o que ele tem com Deus, o chamado dele, ele é o cabeça, ele não manda dentro da casa, mas ele é o que fala com Deus, intercede por sua casa. Se tem homens aqui que intercedem nessa manhã valentes, dê um glória a Deus, porque nós temos que ser homens valentes. Davi foi um homem valente, até mesmo antes dele ser consagrado ou ungido rei, ele era valente, não precisava, ele tinha os seus desânimos, ele tinha já os seus contras na sua vida. Você lembra quando ele estava apacentando a ovelha, apareceu um urso e queria pegar a ovelha dele. Ele era valente, ele não era como os homens passivos que tem em tempos de hoje, que o inimigo entra na sua casa, entra através da internet, entra através da fofoca, entra através da esposa, deixa eu te falar, entra através da própria boca dele, e ele senta lá passivo, como se nada tivesse acontecendo. Mas Davi não era passivo não, Davi era agressivo. Ele falou: você não vai pegar nada aqui não, eu vou matar você. Da mesma maneira veio um leão tentando pegar algo da vida que Davi cuidava, e Davi mais uma vez vai e fere aquele leão, e ele tem a vitória em nome de Jesus, porque ele sabia quem estava com ele. Nós temos que saber quem está dentro de nós, porque muitas das vezes o leão, a dificuldade que vencemos, ela não está na mídia, não está no Facebook, não está no TikTok, não está no WhatsApp, ela não está na internet. Muitas das vezes a luta que você tem para você ser aprovado é entre você e Deus. Não tinha ninguém lá vendo Davi, não tinha ninguém contemplando Davi e mandando uma mensagem para o pastor falando: olha, esse homem é valente, ele matou o leão, ele matou o urso. Mas eu quero te dizer
dizer uma coisa, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. O Todo-Poderoso estava contemplando ele, e ele viu que ele era valente, ele viu que ele não era um homem passivo, ele era um homem agressivo, porque o diabo veio para matar, roubar os que se haviam. Ele quer destruir a sua vida. Nós não devemos ser passivos com o reino espiritual, nós devemos ser agressivos, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. É muito fácil falar de Davi e usar estes ânimos para a nossa vida. Davi foi um homem que ele também teve as suas adversidades. Se nós formos ver, quando ele foi para ser ungido, o sacerdote chegou na casa e olhou para o mais bonitão, olhou para o mais fortão, olhou para o que estava lá sentado, e que imagina quanto homem sentado dentro de casa fazendo nada. Mas a minha Bíblia diz que Deus não busca preguiçosos, Ele busca homens trabalhadores, homens que estão ocupados com a mão no arado para usar. Ele não busca aqueles que estão na internet procurando seguidores, ele não busca aqueles que estão abrindo igreja, fazendo mídia para que o nome dele se apareça. Não, ele busca homens valentes, homem que se o olho do pastor estiver, ele é o mesmo, homem que se a tua mulher estiver vendo, ele é o mesmo, homem que se você estiver no avião, se você estiver num hotel, se você estiver no passeio, se você estiver numa praia, você é o mesmo homem, porque ele te chamou e ele te fortalece nessa manhã. É muito fácil nós falarmos da história de Davi, sim. Hoje nós falamos que a dificuldade é tanta. Como não falar também da dificuldade de Davi? Davi, quando foi ungido, passou primeiro por todos os irmãos dele. Se fosse em tempos que vivemos, com tanto homem frouxo que eu vi nessa terra, tanto homem que não entende a identidade que tem em Deus, eles aceitam qualquer palavra, eles já estariam, vocês primeiro passaram pelos meus irmãos, agora eu não quero ser ungido mais, porque não veio primeiro até mim. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, o último da fila será o primeiro, meu irmão. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo, Deus age como Ele quer. E quando Deus quer agir, Ele não deixa você por último. Por quê? Porque você não é o último, você já está dentro do coração de Deus. Para Deus você não é o último. Para o ser humano Ele pode te deixar o último. Ele pode olhar e falar que ele não vai vencer, que ele não vai conseguir. Está faltando mais um, nós não vamos sentar à mesa, cadê ele? Ele está lá apacentando as ovelhas do meu pai. Davi teve desânimo suficiente mas ele era corajoso. Quando ele foi levar o pão de queijo quentinho para os seus irmãos, você lembra? Ele chegou e os irmãos dele comeram o pão de queijo. Ele está saindo e ali vai Golias afrontando o povo. Porque não é porque não tinha homem lá, não, é porque os homens estavam desanimados, porque não tinham a presença de Deus dentro dele. A presença de Deus já não estava com eles, eles não tinham coragem de lutar, eles não tinham coragem de avançar. Então estava ali Golias já afrontando o povo por dias, e ali eu agradeço a Deus que Davi apareceu. Quando ele ouviu aquele gigante falando, não tem ninguém para lutar comigo, não tem. Quando ele afrontou o Deus de Israel, ele falou, não, eu vou lutar contra esse. Ele era pequeno, ele tinha uma harpa que ele tocava e ele tinha uma funda simplesmente. Você não precisa de canhão, você não precisa de arma, você não precisa de nada, você precisa de usar o que você tem, e Deus é contigo. Entenda, Deus já te deu o que você precisa. Eu não sei se você tem uma funda, se você tem uma harpa, se você canta, se você louva, se você glorifica. Eu sei que para cada homem, cada mulher que está aqui nessa manhã, Deus te deu algo, e se você souber usar o que Deus te deu, a vitória é sua em nome de Jesus. É muito fácil nós falarmos de Davi, é muito fácil nós falarmos, mas os próprios irmãos de Davi falaram, quem é você? Você não vai conseguir, volta para a casa do teu pai, porque o desânimo vem dentro da sua própria casa. Mas quando você entende a sua identidade em Deus, você não precisa de apoio. É bom sim, você não precisa de apoio de mãe, não precisa de apoio de irmão, você não precisa de apoio de inimigo, porque você tem que entender que a nossa força não vem da terra, a nossa força vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, e Ele está aqui para te fortalecer nessa manhã.
É muito fácil nós falarmos da história de Davi, porque no texto que lemos, Davi, agora ele foi pego em uma surpresa. Ele lutava sim, ele era um homem que ele era agressivo. Quando ele levantava para uma guerra, ele ia e conquistava. No texto que nós lemos, nós vemos que Davi e os seus 600 homens, eles venceram a guerra. Eles não perderam a guerra, eles venceram a guerra, mas eles tinham deixado as suas mulheres nas suas casas. E as mulheres naquele tempo, elas recebiam os homens, elas lavavam-lhe os pés, elas lhe faziam massagem, elas davam palavra de ânimo, porque todo homem que chega na sua casa, ele quer que a esposa, aqueles que são casados, diga e chega e fala: ah, você conseguiu hoje. Ele quer a mão no ombro falando: não sei quanto foi difícil para o teu dia, mas amanhã o teu Deus vai estar contigo, você vai vencer também em nome de Jesus. Por que eu falei que essa palavra é para homens e mulheres? Porque quando o homem de Deus estava lutando, as mulheres tinham que estar preparando para receber. Eu não sei qual que é o tipo de distração que teve aqui no texto, mas me parece que as mulheres estavam com uma cabeça em um lado e os homens estavam focados em uma guerra. Eles venceram a guerra, mas por um acaso, talvez, não sei, talvez nos dias de hoje as irmãs estavam batendo papo no WhatsApp, em vez de jejuar, não estavam jejuando, em vez de jejuar para os maridos que estavam lutando numa guerra, talvez estavam no shopping, fazendo shopping, ou talvez estava falando da irmã da igreja novata que entrou. Você viu como ela é gorda, você viu como ela é feia, você viu como ela canta, você viu como ela faz, não tem nada de Deus. Me parece que as mulheres aqui estavam distraídas, porque se elas estivessem orando, eu creio que não teria acontecido isso. Mas claro, tudo é uma permissão de Deus, não importa o que elas estavam fazendo, foi uma permissão de Deus. Mas eu quero deixar claro para você, quando o homem está com a mente em um lado e a mulher está com uma mente em outro lado, o diabo tem uma brecha para entrar, e ele está buscando uma brecha no teu relacionamento, ele está buscando uma brecha no teu relacionamento. Por isso, se você tem um homem de Deus, lute por ele. Por isso, se você tem um homem que você ama, que ele luta todo dia, chega em casa cansado, abatido, mas dê graças a Deus que ele chegou em casa, reanime esse homem, que juntos vocês dois vão chegar aonde vocês têm que chegar. Agora o problema que temos é que os homens, alguns aqui na igreja, creio que não tem, é que quando chega em casa, em vez de ter as mulheres para animar, ou reanimar, ou trazer ânimo para a vida deles, já chegam, tem conta para pagar, tem não sei o que para fazer, o camarada já chegou em casa, pastor, destruído, ao invés da mulher estar lá: meu amor, você chegou em casa, graças a Deus nós não estamos indo em nenhum velório hoje à noite, graças a Deus ele te guardou, até aqui ele tem nos guardado, os filhos estão aqui. Não, a distração é tanta que nem oração nos lares tem mais. Graças a Deus aqui na igreja eu creio que tem, mas muitos casais não oram na hora que levanta, não ora para comer, não ora na hora de deitar, e vai dizer que tem amizade com Deus. Não tem não, meu irmão. Davi, ele era o amigo íntimo de Deus. Por quê? Porque ele nas montanhas, ele escrevia os hinos, ele falava com Deus, ele subia ao monte, ele falava com o Pai. Ele é basicamente igual aos crentes pentecostais em tempos que vivemos, não consegue levantar sem falar: amigo Espírito Santo de Deus, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade. Não, muitos já entram, cantam, tocam na igreja, não dobram o joelho mais para orar. Essa casa é chamada casa de oração. Se queremos ter intimidade com Deus, teremos que voltar ao princípio, ao valor, até comunhão com Deus, para Ele ser conosco. Deus, Ele é conosco sim, mas Ele não é intrometido. Se você chegar no culto, começar a cantar sem orar, sem se santificar, pedir perdão pelos seus pecados, Ele não vai vir. É por isso que o reavivamento não está em muitas igrejas, porque muitos chegam mascando chiclete, pensam que isso aqui é um altar, é um púlpito, é um palco de show. Isso aqui não é um palco de show não, meu irmão. A sua vida é um altar do Espírito Santo de Deus. Então vamos ter comunhão com Deus.
É muito fácil falar de Davi. Davi, aqui ele volta com os seus homens. Ele volta com os seus homens. E quando ele volta com os seus homens, ele tem uma surpresa, porque nada é fácil. Você lutar. Chega na sua casa, você tem uma notícia. Deixa eu te falar, uma notícia pode mudar a história da tua vida. Um resultado do médico pode mudar o estado da sua vida. Um telefonema que você pega do Brasil ou de qualquer lugar, tudo desmorona na sua vida. E é isso que Davi passou quando chega depois de lutar, cansado. Todos eu creio que estão festejando, todos estão animados. Eles estavam cansados, e quando eles estão cansados, ele chega e vê tudo queimado. Nada pior depois de estar tão cansado, você chegar e ter uma notícia ruim. Nada pior do que depois que lutar tanto, você ter uma notícia má. Você chegar a ver que você desceu, deixou o povo em casa e tudo está destruído. Todos nós passamos por esse problema. Deixa eu te dar uma notícia, ela não é muito boa. Se você ainda não passou por momentos difíceis da sua vida, prepare-se, porque os tempos difíceis, eles são reais na nossa vida. Mas maior é aquele que está conosco, nós temos que crer. Ele vai te colocar, ele não é o último homem da fornalha, ele é o primeiro homem da fornalha. Muitos pregam, muitos dizem que ele é o quarto homem da fornalha. Se ele fosse o quarto homem da fornalha, quando eles pisaram na porta, eles já eram para ter morrido com o calor daquele. Mas não, ele está contigo aonde quer que você vai. Ele é o primeiro, ele é o primeiro. Quando ele te mandar, ele já está te esperando. Quando ele mandar você fazer, ele já abriu a porta. Quando você está desanimado, ele sabe que você está desanimado. É só você dobrar o joelho e falar: Pai, reanima a minha vida, porque eu preciso de chegar. Ele está conosco, ele está conosco, ele está conosco. Nós vemos muitos versículos na Bíblia. Nós vemos muitas passagens na Bíblia. Eu me lembro que quando eu estava passando por uma grande dificuldade no meu joelho, eu fiquei 4 meses parado. O pastor, como já disse aqui, foi o único que me visitou, e ele usou um versículo que está lá, quando... Ai, meu pai, me fugiu da memória agora, rapidão. Quando Josué, ele usou Josué 1:7, se eu não me foge da memória. Ele usou Josué 1:7 para mim e fala: esforça-te e tenha bom ânimo. Nós precisamos de homens que olhem para nós e falem: esforça-te. Não adianta eu dar um tapinha nas suas costas, não adianta eu te dar dólar. O problema do mundo não é o dólar. O problema do mundo é que eles não sabem de onde vem a força deles. A força de muitos vem com droga, a força de muitos vem com prostituição, a força de muitos vem com o próprio nariz empinado, porque tem tantos mil seguidores. Mas aqui a força de Davi, ela vem do Senhor Jesus, e da mesma maneira a tua força, a minha força, ela vem do Senhor Jesus. Davi não era passivo, ele lutava na guerra, ele lutava, ele vencia. Mas depois que os amalequitas levaram seus filhos e as suas esposas, eles voltaram de uma guerra, porque muitos dizem que se você dizimar, que se você ofertar, que se você jejuar, que se você for vir para a igreja, eu nunca vi um evangelho pregado hoje com tanta facilidade. Vem para o Senhor que tudo vai ser resolvido na sua vida. Vem para o Senhor que você vai ter felicidade, porque Ele é paz, Ele é bonância, Ele está dentro de você. Mas tem vezes que tudo está desabando, tem vezes que não tem comida, não sabe como vai pagar o aluguel, não sabe como vai fazer as coisas, e aí você pergunta: pregador, o que é isso? Deus não está comigo? Não, a própria Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, e tem vezes que a nossa vida nós não conseguimos explicar, mas eu quero te dizer: Deus está com você em qualquer situação. Ele é com você no problema, Ele é com você no desânimo, Ele é com você no deitar, no levantar, Ele é com você no caminhar, no trabalhar. Então tenha ânimo nessa manhã, porque Deus é com você. E nós continuamos lendo a história. Nós vemos que quando eles chegaram, eles choraram.
Eles choraram tanto, choraram, que eles não tinham mais força para fazer nada. Eu sei que a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei que a Bíblia nos fala que nós devemos chorar perante o Pai, nós devemos chorar sim, para Deus. Quem chora para Deus tem resposta, mas tem choro na nossa vida que não resolve nada. Porque o diabo ele está em pé, olhando você prostrado, porque você não está chorando, glorificando o nome de Deus. Você não está chorando porque você precisa de uma resposta. Você está chorando para o problema. Você está chorando, olhando para o problema. Enquanto você está chorando, olhando para o problema, eu creio que Deus está no céu lá olhando, falando: meu filho, não chora para o problema, não chora para mim. Fala comigo que eu resolvo o teu problema. Não chora, não se prostra perante o teu problema. É por isso que precisamos de ter homens hoje valentes, homens que querem lutar, que não se prostra perante o problema, que não se prostra perante a dificuldade, que não se prostra perante o ímpio, perante o pecado, mas sim se prostra perante o Senhor dos Exércitos, porque Ele está ouvindo e Ele vai te responder, Ele vai te reanimar, Ele vai te ajudar, Ele vai abrir o teu olho, Ele vai te fortalecer. Então não sei como você entrou aqui desta manhã, mas o Senhor é a tua força. Ah, Senhor, o povo chorou tanto, o povo chorou, o povo estava chorando. Você já viu crente, quando você chega na igreja, ele só chora. 10 anos está na igreja, chorando o mesmo problema. Ai, mas como foi difícil. Já passou, o problema tem 10 anos. Passa 20 anos, você chega para ele: a paz do Senhor, meu irmão. Não pergunte, não faça esse erro. Se você fizer, como você está? Ele: ai, meu Deus do céu. É que há 20 anos atrás, eu não sei o que Deus quer comigo, meu irmão. O problema já passou. O único problema é que você não passou no teste. Você não chorou para a pessoa errada. Chora para Deus, chora. A Bíblia diz que você quer falar com Ele, você sim tem que respeitar, entender a autoridade que tem no pastor. Já falei isso aqui. Você tem que entender a autoridade que tem nos oradores, das missionárias. Mas a própria Bíblia diz: você tem uma dificuldade, você tem um problema, eu quero te ouvir. Fecha a porta do teu quarto, não posta no TikTok, não posta no Facebook, não posta em lugar nenhum, mas fala com o teu Deus, que Ele está te ouvindo. Ele está aqui nesta manhã. Se você precisa de força, fala com o teu Deus, Ele te anima. Se você precisa de uma solução, fala com Ele, Ele está aqui te ouvindo nesta manhã. E aqui temos um grande problema. Aqui temos um grande problema porque os amigos de guerra de Davi, os que foram com ele, os amigos que te apoiam, os amigos de pastores, de líderes que falam: tamo junto. O amigo que quando você fala: eu vou cantar, Deus me chamou, eu vou pregar, Deus me chamou, eu vou abrir uma igreja, eu vou para os Estados Unidos, igual o irmão fez aqui, vou pregar para americano, para indiano, tudo ser que tem 2 pernas e anda aqui e fala inglês, eu vou pregar. Mas na hora que você passa um aperto, cadê os amigos? É os mesmos 600 que ganharam a guerra junto, é os mesmos que foram, lutavam e eles tinham força, ganharam, venceram. Mas agora, eu creio que eles focaram tanto nos problemas. Eu creio que eles ficaram igual aqueles que Moisés mandou, os 12 espiões, lembram? Lembra dos 12 espiões? Ele mandou os 12 espiões vir, quando voltaram, 10 ficaram alegres, dois ficaram tristes? Não, 2 ficaram alegres. Josué e Caleb falaram: nós vamos vencer, o gigante é grande sim, mas o Senhor nos dará. E 10 ficaram desanimados. Deixa eu te falar, não esteja no grupo dos 10 não. Se Deus te mostrou, se Deus
Se Deus deixou você ver a terra, se Deus te deu sonho, se Deus abriu a porta, se Deus ainda fala com você, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da cidade, não importa o tamanho do problema, creia, se Ele te mostrou, vai, Ele é contigo. Se Ele te mostrou, vai, Ele é contigo. Ele é fiel, Ele não é homem que minta, Ele nem é homem que se arrependa. Ele vai falar e Ele vai cumprir na tua vida, mas você tem que se esforçar no Senhor. Nós lemos na Bíblia muitas pessoas, em Mateus 9:1, Deus disse para aquele homem paralítico, tem de bom ânimo. Moisés falou também para as pessoas, os 12, tem de bom ânimo. Mateus 9:22 também, Deus falou para a mulher do fluxo de sangue, tem de bom ânimo. Foi lido aqui através do nosso irmão, a palavra é tem de bom ânimo. Mas o que é que você faz quando Deus não fala tem de bom ânimo? O que é que você faz quando você entende que a presença de Deus está dentro de você, mas aí não tem ninguém para bater nas suas costas e falar tem de bom ânimo? Mas deixa eu te falar, se ninguém bater nas suas costas e falar tem de bom ânimo, se ninguém te ligar e falar tem de bom ânimo, se ninguém mandar uma mensagem e falar tem de bom ânimo, se você entrar em alguma rede sociais e não ver nada de bom ânimo, deixa eu te falar, a sua força tem que vir do Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele diz terra produz. Então se a terra obedeceu, Ele tem um plano na tua vida que nem você conhece, nem você sabe. Ele vai cumprir, Ele é fiel. Se Ele te colocou aqui, Ele vai cumprir. Mas você tem que ter bom ânimo. Levanta, para com esse mimimi, para de reclamar, para de falar que a vida é difícil. A vida é difícil sim, mas Ele está conosco. E aí? O povo, os 10 reclamaram. Os 10 reclamaram. O que é que você faz que quando todos os seus soldados viram contra você? O que é que você faz quando você não tem apoio nenhum nessa terra? O que é que você faz quando as pessoas que você ajudou, as pessoas que você animou, as pessoas que você acreditou, as pessoas que você investiu, viram contra você? Ah, mas Davi já era acostumado, ele passou lá com os irmãos dele, lembra? Você não vai conseguir não. Ele passou por várias situações que muitos falavam que ele não ia conseguir, mas eu creio que ele não tinha tempo nem para ficar falando, batendo boca. Eu creio que ele pensava, eu sei em quem tenho crido, eu tenho intimidade com meu Deus. Então fale você o que quiser, continue falando. Eu já chorei, eu já desanimei, eu já estou cansado de tanto chorar, porque muitas das vezes o problema, igreja, vem na nossa vida para nós nos desesgotarmos de nós mesmos. Muitas das vezes Deus permite a adversidade na sua vida, porque você pensa que é a última bolacha do pacote, porque você pensa que você tem força, porque você pensa que você consegue, porque você fala, eu vou conseguir, eu vou vencer. E aí, quando você vê que você não é nada, quando você vê que você é pó, quando você vê que se não for a mão de Deus pegar na tua mão assim e falar, ai meu filho, vem, levanta-te, tem de ânimo. Se não for Deus na sua vida, não fosse Deus, se tudo desse certo, nós não precisaríamos de Deus. É por isso que Ele nos fez de barro, Ele nos fez barro, Ele nos fez vaso, Ele quebra como Ele quer, Ele amassa como Ele quer. Mas aqui eu agradeço a Deus porque em meio à adversidade, em meio a problema, em meio a tudo, Davi ele chorou. Eu creio que ele se esgotou, eu creio que ele teve o tempo dele, eu creio que ele já chorou. Ele falou, chega de chorar por esse problema. Agora os amigos dele viraram inimigo, como o texto fala, eles queriam apedrejar ele, mas agora, eu creio que da última vez que ele foi, eu creio que ele não orou, porque isso aconteceu na vida dele, porque quando nós não oramos e não temos a permissão de Deus, a derrota vem sobre a nossa vida. Mas aqui ele parou e orou, aqui ele parou e orou. Ele falou, traga lá, traz lá para mim, traz lá,
E o que é? Onde é que está o versículo? Está no versículo número... E disse Davi: peço-te, traz o efode, traz aqui. E levou o efode para Davi. O que é isso? A capa, a roupa. Tem muitas histórias em cima disso, não quero perder tempo com isso, mas ele se vestiu como sacerdote. Ele orou a Deus. E você lê aqui, continuando o texto. E ele falou com o Senhor. E ele falou com o Senhor e Deus permitiu. Porque você lembra no texto, o começo que falou. Nós precisamos de homens agressivos. Porque aqui a família, os filhos, todo mundo foram levados. E tem muitos homens em tempos que vivemos que a família, filhos foram levados, está nas garras do diabo, está nas drogas, está na perdição, e eles não estão fazendo nada. Então você não precisa de uma atitude, você não é juiz, nós já temos o nosso juiz, nós já temos o nosso advogado, você não precisa de fazer muito, você só precisa ser agressivo com o reino espiritual. Eu não estou falando para você dar um tapa na cara de ninguém, não. Eu estou falando que você ser agressivo com o reino espiritual, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me permita, meu Pai, que eu vá atrás, me permita, Senhor, que eu lute pelo meu filho, me permita que eu lute pelo meu relacionamento, me permita, Senhor, que eu luto. E Deus permitiu ele lutar. Deus permitiu ele lutar. Fica sobre os seus pés, igreja, já estou quase terminando. Fique sobre os teus pés, porque eu sei que é difícil. Sim, o irmão falou aqui, exatamente nos Estados Unidos é difícil. A vida é difícil. A vida é difícil. Ela sempre vai ter as suas dificuldades. Mas eu quero agradecer a Deus, porque a Bíblia me fala que Davi, ele não precisou da ajuda da esposa, porque a esposa estava distraída. Ele não tinha nenhum amigo para ajudar no momento, porque todos queriam apedrejar a ele. Mas a minha Bíblia me diz: esforçou Davi no Senhor. Você quer vencer este mundo, meu irmão? Esforça-te no Senhor. Você quer vencer este mundo, meu irmão? Se levante no Senhor nesta manhã. Seja homem, entenda que Deus te deu o que você precisa. Seja você mulher, seja você criança, seja você o que for, Deus já te deu o que você precisa. Então nessa manhã, esforça-te no Senhor, esforça-te no Senhor. Não fique desanimado, não prostre para o problema. Esforça-te no Senhor. E o Senhor permitiu que ele fosse e ganhasse e resgatasse o povo. Faça simplesmente aquilo que o Senhor teu Deus te permitir. Não saia fora dos planos de Deus. Não saia fora daquilo que Deus planejou na tua vida. Você tem algo para me falar? Sim, tem uma promessa para nós na Bíblia que está em Isaías 41:10. Tem uma promessa para você, tem algo que Deus tem para você nessa manhã. Deus tem uma palavra para o teu coração. Talvez você entrou aqui desanimado, entrou aqui pensando que não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer. Amanhã vai chegar, Senhor, o mesmo problema, mas aqui está em Isaías 41:10. Eu quero que você receba nessa manhã o teu Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então a tua força, ela tem que vir do Senhor. A nossa força não vem de carros, ela não vem de cavalos, ela vem do Senhor Jesus. Sim, tem mais, tem. O Senhor, Deus eterno, Criador de toda a terra. Isaías 40:27. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ei, você quer saber se você está desanimado, se você está fraco, se você precisa de força? Isaías 40:27-31 tem a resposta para a sua vida. Ele fortalece o cansado e
dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços se tropeçam e caem, mas aquele que confiam no Senhor renovam as suas forças. Essa manhã renove as suas forças no Senhor. Levante a tua mão, eu profetizo renovo sobre a tua vida, renovo para cantar, renovo para pregar, renovo para pastorear, renovo para ministrar, renovo para ensinar, renovo para ser a esposa de casa, renovo para ser um marido, renovo para ter força e ir e lutar pelo teu filho, pelo teu relacionamento, pela tua saúde, em nome de Jesus. Nessa manhã, receba o renovo nesta manhã, em nome de Jesus. Salmo 27:14 diz: espera no Senhor. O próprio Davi escreveu, ele escreveu isso. Ele escreveu o Salmo 27:14, disse: espera no Senhor, e fica triste não, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera simplesmente no Senhor. A tua espera não está em green card, não está em driver's license, não está em carro, não está em casa. A tua esperança tem que estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Eu senti ontem de fazer isso, com a permissão do pastor, já estou acabando. Se puder alguém vir louvar aqui, já vá preparando o hino, por favor. Eu me lembrei ontem, e Deus me tocou para fazer isso hoje. Quando eu era da vida do DJ, você chama a galera para dançar. Mas sabe qual é o problema na igreja hoje? Se eu chamo e falo, quer receber uma oração, eu já fico pensando, o que o irmão vai pensar? Tem pecado? Ei, aqui é a igreja. Aqui não tem ninguém melhor do que você. Aqui todos nós somos iguais. Então vou falar para você que tem coragem. Se você precisa de um renovo, se você precisa se esforçar no Senhor, vem aqui que nós vamos orar por você. Se você precisa se esforçar no Senhor, o que vão pensar de mim? Eles mandaram pelo menos $100 para ajudar você a pagar seu aluguel? Tá preocupado com o quê? Aquele que está fraco, mas você tem que vir com fé, você tem que vir com fé, você tem que vir com fé. Ele vai fortalecer, Ele vai fortalecer, Ele vai fortalecer. Pastor, vem aqui para orar junto comigo, por favor. Ele vai fortalecer, porque a nossa força, eu não confio no meu problema, eu não confio em mim mesmo, mas eu confio no Senhor. E queremos orar com você nessa manhã. Estenda sua mão, você que é um líder, você que quer abençoar o povo. O pastor vai estender as mãos junto comigo, e nós vamos abençoar a sua vida. Esse culto você tem que sair reanimado. Não vale a pena virmos para a igreja, chegarmos em casa pensando no mesmo problema, pensando na mesma doença, pensando na dificuldade, pensando como os Estados Unidos é difícil. Não, reanima! Reanima no Senhor. Erga a tua mão e ore comigo. Senhor meu Deus, aqui está, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te pedi, Senhor, pelas madrugadas, reanima aquele que está desanimado, reanima aquela que está desanimada. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, reanima, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és o bálsamo, Tu és o bálsamo de Gileade, Tu és a fome, a força, Tu és força, Senhor, o animado, Tu dá força ao cansado nesta manhã. A Tua palavra foi pregada, e eu creio, Senhor, que o Senhor nesta manhã estaria me assúbria, está derramando ânimo no coração, dando força ao cansado. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei, pelo que, Senhor, eu não vou temer, Senhor.
Me comanda basura, mandaraba xandarai. Ao sopro desta manhã do teu Espírito Santo, 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 o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, assopra nesta manhã, assopra no teu jardim, ministra nesta hora, uma igreja animada, uma igreja renovada, uma igreja que fale mistério, uma igreja que fale, Senhor, e que veja, Senhor, os prodígios e maravilhas. Nessa manhã, Senhor, visita esta irmã, visita este irmão. Visita nesta hora para que teu nome seja glorificado, seja exaltado. É a tua palavra que foi pregada, a tua palavra que foi, Senhor, explanada nesta manhã. E nós cremos na tua palavra, nós cremos naquilo que tu falaste através do teu servo. Recebe, Senhor, visita nesta hora, visita nesta hora. Visita pelo poder do teu nome, 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 Senhor. Visita nesta hora. E nós te daremos honra, glória e louvor em nome de Jesus Cristo. Olha esta pessoa que está ao seu lado. Olha para esta pessoa que está ao teu lado e diz para ela: tem de bom ânimo. Olha para esse irmão, para esta irmã, diga: tem de bom ânimo. Olha para a tua esposa, olha para o teu esposo nesta manhã, para o teu irmão, teu amigo, e diz para ele: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Aleluia, Deus está mandando força nesta manhã. Aleluia, Deus está mandando força. Força. E força. E força. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Receba a visita desse Espírito que trabalha, e que nesta manhã a tua oração foi ouvida nos céus, em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Igreja, enquanto você vai voltando para o seu lugar, eu não poderia terminar essa palavra sem antes saber se aqui tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Ele é a nossa força. O apelo tem que ser feito, sim, porque o evangelho foi lido, que se não gerar frutos, nós temos que gerar frutos. Você que está online, se você precisa dessa força, escreva aí no comentário: eu preciso dessa força, eu quero esse Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para você decidir, porque nós já temos que terminar. Mas nós não podemos terminar sem antes você entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui, se tem alguém online, nós estamos te esperando. Os céus estão te esperando. Mas se não tem, nós vamos dobrar o nosso joelho e continuar orando para que Deus dê mais uma chance para você, para que Deus te reanime e você tenha essa coragem de vir para o altar, de escrever: eu quero esse Jesus. Se não tem ninguém, eu quero agradecer a todos que estão online, e você não é crente e não quer escrever que quer esse Deus, nós vamos orar para que Deus te dê outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.